Olá, bem-vindos ao canal da Abacessível. Meu nome é Caroline Ferreira, eu sou psicóloga, mestre especialista em análise do comportamento e doutoranda em psiquiatria. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que me perguntam sempre, mas Carol, por que meu filho faz isso? Por que meu filho se comporta do jeito que ele se comporta? Bom, primeiro para entender por que seu filho se comporta do jeito que ele se comporta, na perspectiva da análise do comportamento, a gente tem que pensar, então, o que a gente entende como comportamento, né? Alguns vídeos aqui que talvez você tenha assistido, se não, dá uma olhadinha, eu já expliquei que comportamento é a relação do indivíduo com o ambiente, né? Então, basicamente, quando a gente fala do porquê que uma pessoa se comporta, ou seja, é por que ela interage com o ambiente desta maneira. Quando a gente olha, então, para um comportamento, a gente está olhando, basicamente, como que esse indivíduo interage com o ambiente, ou seja, como seu filho interage com o ambiente, certo? Quando a gente fala, então, dessa interação dele com o ambiente, a gente tem que pensar se um comportamento está acontecendo, da ótica analítica comportamental, se um comportamento acontece é porque ele está sendo reforçado. Ou seja, há alguma alteração ambiental, alguma coisa acontece que faz com que seu filho continue se comportando dessa maneira, certo? Tá, Carol, mas e aí? O que eu faço nesse sentido? Bom, primeiro ponto é tentar entender quais são os contextos que ele faz esse comportamento. Então, geralmente é quando ele tá sozinho, geralmente quando eu estou conversando com uma outra pessoa, e entender também o que geralmente acontece quando ele faz esse comportamento. Por exemplo, acontece muito de algumas crianças, quando você começa a conversar com uma outra pessoa, ou seja, deixa de dar uma atenção específica e direcionada para uma criança, essa criança pode começar a ter alguns comportamentos interferentes, pode começar a gritar, a chutar e etc. E óbvio que automaticamente a primeira coisa que você vai fazer é olhar para ela e tentar resolver aquela situação. Quando a gente olha analítica comportamentalmente para isso, basicamente a gente vai ver, o antecedente era uma atenção compartilhada, ou seja, você dando atenção para uma outra pessoa e seu filho emite um comportamento, grita, chuta, enfim, e aí você vai lá e dá atenção para ele. Veja, estava sem atenção, ele respondeu, né, emitiu uma resposta e ele ganhou atenção. Houve uma mudança ambiental que provavelmente é o que está mantendo esse responder. Aí eu já dei spoiler um pouquinho do que a gente fala de função de comportamento. Quando a gente fala de um comportamento que está sendo reforçado, a gente nada mais, nada menos está falando que esse comportamento funciona no ambiente. Tem uma função, há algo que ele muda no ambiente, algo que essa resposta muda no ambiente, que faz com que ela continue se mantendo. Geralmente, a gente olha para 4 principais funções. Existem mais, mas essas 4 principais são as que a gente sempre olha primeiro. Atenção, como nesse caso, então a criança estava sem atenção, ela fez um comportamento e ganhou atenção. Também tem a possível função de fuga de demanda, fuga ou esquiva de demanda, que basicamente por exemplo, eu apresentar para o Joãozinho fazer uma atividade, ele vai lá, rasga a atividade e aí acabou a atividade, não tem muita atividade para ele fazer. Então ele foge da demanda. Demanda apresentada, há um comportamento e ele foge da demanda. Uma terceira possível função, das mais famosas assim, é acesso a tangíveis. Vamos supor então que eu queria muito um iPad que tá lá. Eu começo a gritar, olhando para o iPad, aí minha mãe vai lá, percebe e me dá o iPad. Eu estava sem iPad, eu gritei e eu ganhei o iPad. Veja, essa mudança produziu acesso a um item tangível, acesso a uma coisa que eu consigo pegar. E a quarta função mais comum que a gente costuma olhar é automático, que é quando, basicamente, aquele comportamento ele já produz alterações ambientais intrínsecas àquele comportamento. Como assim? Então, vamos supor que seu filho está fazendo flapping, né, balançando as mãos. Não quer dizer que essa resposta de balançar as mãos produz uma alteração no que você vê, mas produz alguma alteração para ele que pode ser prazerosa. Do tipo, um ventinho no rosto, ou o próprio sentir dos punhos se balançando. Enfim, alguma alteração que acontece em que muitas vezes só ele tem acesso é o que mantém ele fazendo um certo comportamento. Mas basicamente, para simplificar, se seu filho está fazendo um determinado comportamento é porque está produzindo alguma alteração no ambiente dele, seja o ambiente interno que ele sente ou o ambiente externo, que faz com que ele continue se mantendo dessa forma.
Se você quer mudar esse comportamento, eu sugiro que você procure aí um psicólogo, analista do comportamento, que te ajude com essas questões. Mas é importante que você entenda que se um comportamento está acontecendo, é porque está produzindo alguma alteração importante para o seu filho no ambiente. Ou seja, se algum comportamento está acontecendo, é porque ele está sendo reforçado. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho de por que alguns comportamentos acontecem, por que outros comportamentos não acontecem. E se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com outros pais, colegas que possam se beneficiar dessa informação também. E se você não conhece a gente no Instagram, vai lá, @abacessível, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você diversos os conteúdos que a gente compartilha por lá. E se você gostou desse vídeo e quer que o YouTube te mande mais vídeos como esse, curte aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau!